Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane, quero ter uma conversa com vocês hoje sobre um assunto que é muito polêmico, porque tem pessoas que não acreditam que acontece, mas eu quero dizer para você que acontece sim. Muitas das vezes nós somos vítimas de inveja, isso aí, vítimas de inveja. Aí você se pergunta, inveja de que a pessoa vai ter? De mim eu não tenho nada. Mas só de você respirar, só de você existir, às vezes é o bastante para a pessoa não querer que você exista. Mas neste vídeo eu quero falar para vocês coisas que você pode identificar um invejoso na sua vida. Vai começar assim, aquele invejoso sempre vai querer você desanimada, sempre vai diminuir as suas conquistas, sempre vai falar que você é boa, mas não o bastante, que você pode melhorar, sempre vai falar que você está sonhando demais, vai querer ofuscar as suas conquistas e você às vezes não vai identificar na hora essas coisas que o invejoso faz contra a sua vida. Você vai conviver com pessoas que, pelo simples fato de você abrir a sua boca para conversar, incomoda a vida deles. Porque tem gente que ele não quer brilhar e não quer que você brilhe também. Essas pessoas vão fazer de tudo para desqualificar as coisas que você faz. Nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de pessoa, porque eu não sei se você já viu nos jornais pessoas até que tira a vida de outra pessoa por causa de inveja. Aí você pergunta assim, mas essa pessoa não tinha nada, mas essa pessoa que tem inveja da gente não quer nada que a gente tem, quer destruir a nossa vida. E começa com coisas sutis, começa te falando algo para te entristecer, para desanimar, e você começa a ficar cansado, com a mente cansada, confusa, de repente está tudo bem, de repente começa a desmoronar tudo. Aí quando você vai ver, você vai estar sendo vítima de inveja. O invejoso, ele é assim, nada que você fizer para ele, ele vai concordar. Ele vai achar sempre que você poderia fazer melhor, poderia fazer mais. Nada que você fizer para ele vai conquistar o coração dele. Porque dentro do coração dele ele já decidiu que não quer você. O coração dele não te escolheu de maneira nenhuma. Certa vez na minha casa, eu saí no portão da minha casa, uma pessoa olhou para mim assim de uma maneira que na mesma hora eu fiquei sem ar e comecei a passar mal. Entrei para dentro e falei assim, meu Deus, que é isso? Eu tava bem agora. Mas aí, momentos depois, eu comecei a sentir assim, falei, foi depois daquele olhar que eu recebi. E então, são coisas pequenas, sutis que lançam sobre nós. Às vezes também, precisa ser a pessoa que não gosta de você, não. Às vezes tem alguém perto de você, que você convive com ele e ele lança olhares para você que vai destruir seu dia. É perigoso destruir a sua vida, porque o olhar deles são de maldição. Na sua frente eles estão rindo, mas quando você fica distraído, eles te lançam aquela seta maligna que você de repente do nada começa a passar mal, começa a sentir para baixo e você tem então que aprender a se defender dessas pessoas. Desde criança, hoje eu consigo entender que eu fui muito vítima de inveja. Eu tinha uma pessoa na minha família que quando eu estudava, eu era a caçula do meu pai. Então, assim, o meu pai conseguia fazer algo por mim, né? Eu queria uma lapiseira nova, meu pai esforçava, comprava.
uma borracha, uma canetinha bonitinha. Aí certo dia a pessoa conversando comigo falou assim: você sabia que era eu que roubava as suas lapiseiras, suas borrachas e as suas canetas? Eu fiquei perplexa, porque essa pessoa era de dentro da minha casa, era um parente meu. E logo em seguida ela disse assim: e outra coisa, eu sempre tive inveja do pai que você teve. Aí eu comecei a ter cuidado com essa pessoa. Às vezes a pessoa é tão sarcástica que a gente não consegue identificar ela fácil, porque ela tem uma máscara que ela usa e você, toda inocente, não consegue identificar. Mas eu quero dizer para você que ninguém consegue manter uma máscara por muito tempo, porque eu acredito num Deus que cuida, né, daqueles que acredita nele. E eu passei então a orar e falar com o Senhor, pedindo proteção, orando que o Senhor me guardasse, que enviasse os seus anjos, né, para me livrar. Eu comecei a entender que eu tinha que me afastar um pouco de pessoas que não fazia bem para mim. Sempre estava me falando uma palavra que eu ficava cabisbaixa. Quando eu contava os meus projetos, falava que eu era sonhadora. Quando eu falava para a pessoa que eu queria, vamos supor, eu tinha um sonho de ter um carro, daquele jeito, eu contava para aquela pessoa, a pessoa falava que eu estava sonhando demais. Mas depois, hoje, né, a gente convivendo junto muitos anos, eu vejo que essa pessoa, ela fala comigo hoje que queria ter o mesmo carro que um dia eu falei para ela queria ter. E eu me lembrei, eu falei, mas ela disse que esse carro não era legal e agora tá querendo igual. Então, o que eu posso pensar dessa pessoa? O que você pensaria dessa pessoa? Então, nós devemos ter cuidado ao contar os nossos projetos. Quando a gente, assim, eu agora vou fazer 50 anos este ano, e quando a gente entra assim na fase de 30 anos, 40, a gente quer inventar umas coisinhas pra gente ficar mais jovem, né? E eu fiz uma franjinha no meu cabelo, e essa pessoa olhou pra mim e falou assim: tá ridícula, eu odeio franjas. Ai, menina, mas eu assim sumi na hora. Fiquei assim, falei, você acha? Eu falei assim, mas eu gostei. O importante é que eu gostei. Meninas, não passou uma semana, a pessoa também fez uma franja, mas só que para ela, a dela estava linda e maravilhosa. A minha era feia, a dela era linda e maravilhosa. O que você acha que é isso? A pessoa queria me colocar para baixo, queria me desmerecer, queria me deixar triste, lançando um tipo de inveja. Para mim isso é inveja, porque quando você quer destruir uma pessoa moralmente, sentimento daquela pessoa, espiritual daquela pessoa, isso não passa de inveja. E isso não vem de coisa boa, vem de coisas ruins. Então você tem que se livrar dessas pessoas. Se possível, não conviver. Se tiver de conviver, ter muito cuidado, vigiar, não contar os seus sonhos, porque nada que você fizer para essa pessoa vai satisfazer o ego dela, porque ela sempre vai querer destruir a sua alegria, sempre vai querer acabar com a sua paz. Então eu deixo essa dica para vocês. Costuma assim a gente querer contar e na hora o Senhor nos lembra que não conta não, eu já te ensinei. Aí este canal, gente, é para mulheres prósperas. Às vezes eu falo, irmã, que eu tenho outro canal que eu falo sobre a palavra. Depois eu vou deixar o link para vocês também me acompanhar no outro canal, que eu falo da palavra, eu converso, né, com pessoas a respeito da Bíblia. Então às vezes eu falo irmã, mas é minha irmã, né? Nós somos todos irmãos. Eu quero sempre estar dando dica para vocês, como eu já sofri. Se eu for contar coisas que eu já sofri, vai dar mais de uma hora aqui eu contando. Quando eu fui fazer meu curso de cabeleireira,
eu, muito feliz, né? Eu era empregada doméstica e havia pedido ao Senhor que queria mudar, né? Queria ter uma profissão. E então eu fiz o curso de cabeleireira e eu fiquei muito alegre. E eu comecei a trabalhar, mas eu não sabia fazer tudo direitinho ainda. Aí uma pessoa lançou uma palavra contra a minha vida, dizendo assim: se você depender deste trabalho para você comer, você vai morrer de fome. Mas eu não deixei essa palavra entrar no meu coração. Eu fui batalhando, fui fazendo, fui aprendendo, errava, consertava, errava de novo, consertava de novo, pedia desculpas. E assim o Senhor foi me prosperando na minha profissão. O Senhor foi me dando clientes, as pessoas, né, acostumaram comigo, aprenderam. Eu tenho clientes que eram crianças, hoje já são maiores que eu, moça. Eu fico falando assim, você era pequenininha nessa cadeira, né? Agora você está maior do que eu me sinto muito honrada, porque elas estão comigo até hoje, eram criancinhas pequenininhas. Então eu vi que quando a gente não dá ouvido às palavras que vai pôr a gente para baixo, as coisas prosperam. Por isso que eu coloquei mulheres prósperas. Mulheres prósperas não escutam a voz do opressor. Ela sempre sai por cima, porque ela sabe o sonho que ela tem, ela sabe dos projetos dela, ela sabe onde ela quer chegar. E hoje tudo que eu tenho, eu e o meu esposo, eu posso dizer, eu não devo lugar nenhum. Graças a Deus, eu tenho as minhas clientes, eu tô sempre, né, trabalhando. Então é assim, eu não dei ouvido à voz daquele que quis me colocar para baixo. Também não guardei amargura no meu coração, eu só decidi não aceitar aquela palavra. E nesse vídeo eu quero dizer para você, você é muito capaz, mulher. Você vai ser muito próspera. Você nasceu para ser próspera, porque as mulheres, elas têm um instinto batalhador que quando elas querem, elas conseguem. Então você tem que buscar muita sabedoria, muito equilíbrio e partir para as conquistas. Não olhar as vozes que dizem ao contrário. Ok? Tenha uma boa tarde, um bom dia. Eu não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas eu quero que você saiba que você tem muito valor. E se você colocar o seu projeto em os seus projetos e os seus planos, vai acontecer se você colocar em ação, porque é a constância, a vontade, tudo isso faz você prosperar. O mundo está aí cheio de oportunidades, não deixa ela passar, porque costuma ela passar e não voltar mais. Então pegue todas as oportunidades, agarra cada uma delas como se fosse a única oportunidade. Não esmoreça o seu coração por causa de palavras de gente invejosa, porque você já é mais do que vencedora, tá bom? Beijos da Eliane.